Olá pessoal, aqui é o professor Renato e estamos iniciando mais uma videoaula de matemática. E hoje iremos fazer o fechamento do estudo dos corpos redondos, vendo um pouco sobre a esfera. Sobre a esfera, nós iremos estudar as suas secções e os elementos que a compõem, além de calcular a superfície esférica e o seu volume. Também iremos aprender o que é o fuso esférico e a cunha esférica. Então, vamos lá. Bom, como eu disse, hoje o nosso estudo será sobre a esfera. O que é a esfera? A esfera é o sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o diâmetro. Bom, vamos explicar melhor isso para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho nessa figura a metade de um círculo. É isso que eu vou chamar de semicírculo. Nesse semicírculo, a partir do seu diâmetro, eu vou traçar um eixo de rotação, certo? E através desse eixo, poderia colocar um palito, né, para você entender melhor, e eu poderia girar. Quando eu girar várias vezes, vai dar a impressão de que esse semicírculo vai obter uma esfera. Então, essa é uma das maneiras que você pode entender a construção de uma esfera, tá certo? Bom, antes de mais nada, na esfera eu chamo a atenção para vocês que ela possui o seu centro, de maneira que ele fica interno a ela, e do centro para qualquer ponto que vai estar aqui nas suas extremidades, eu posso traçar o seu raio, certo? Que esse raio tem a mesma medida do raio do semicírculo que gerou ela, ok? Então, numa esfera sempre eu vou ter centro, o raio e também o seu diâmetro, né? O diâmetro seria o dobro do raio. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre as secções da esfera. Basicamente, gente, toda secção plana de uma esfera é um círculo. Como assim? Isso quer dizer que quando você fizer um corte em qualquer local, de maneira que esse corte seja secante e plano, certo? Isso quer dizer que você vai obter um círculo. E quanto mais aos topos, né, aqui em cima ele tiver, menor ele vai ser. E quanto mais ele estiver próximo do centro dela, ele vai ficar maior, tá certo? Isso quer dizer que conforme ele se aproxima do centro, o raio e a área do círculo vão aumentar, tá ok? E claro, se ele estiver saindo do centro para mais baixo, ele vai também diminuir. Ok. Nós vimos aqui alguns elementos básicos, né, que são o centro, o raio e o diâmetro de uma esfera. Agora a gente vai ver outros elementos importantes que também fazem parte da esfera. Observem aqui essa figura. Inicialmente, você está vendo aqui, né, alguma coisa que lembra bastante o que vocês estudam nas aulas de geografia. Bom, seria como se fosse um plano da Terra e aqui tivesse aquelas linhas que se cruzam, né, para dar a localização geográfica. Mas basicamente, pessoal, como a Terra tem um formato próximo de uma esfera, alguns elementos são utilizados aqui também, tá? Então vamos aqui definir. Chama atenção inicialmente para esses dois pontos aqui, o P1 e o P2. Sobre eles foi traçado o eixo de rotação. Ou seja, é daqui que eu vou poder fazer o giro que vai obter-se a esfera. Bom, então, esses pontos P1 e P2 são os polos da esfera. O que são os polos? São os extremos do eixo de rotação na superfície esférica. Além dos polos, por eles dois, eu posso passar uma linha, né, que é curva, que é chamada de meridiano. Esse meridiano, ele é uma circunferência que passa pelos polos. Vocês estão vendo aqui que ele começa aqui, por exemplo, no P1, desce até o P2 e volta para o P1. Ele gera uma circunferência, pessoal, sobre a superfície da esfera. E eu posso fazer isso de qualquer direção, sempre que eu vou passar pelos polos. Então, eu vou ter um meridiano. Além do meridiano, vocês estão vendo aqui outra linha, né, chamada de linha do Equador. Bom, ela tem basicamente aquela mesma função do Equador na Terra, dividir em duas partes. Aqui, pessoal, o Equador
é a circunferência do círculo máximo da esfera, tá? Ele vai passar, digamos que perpendicular à circunferência gerada aqui nos polos, tá? No caso, circulando aqui é o seu diâmetro da esfera, ok? Então, se esse ciclo for diminuindo aos poucos, à medida que ele desce ou que ele sobe, eu vou ter os paralelos, que são circunferências que são paralelas à linha do Equador, tá certo? Então, esses aqui são alguns elementos importantes que a gente conhece sobre a esfera para, quando for citar, nós sabemos o que eles significam. Tudo bem? Então, vamos adiante. Agora aqui uma informação muito importante. O círculo máximo da esfera, que divide ela em duas partes iguais, é o Equador. E quando eu divido em duas partes iguais, eu vou ter os hemisférios, ou semi-esferas. Observem aqui. Né? Eu tenho a linha do Equador na esfera, que gera o seu círculo máximo, que fica bem no centro. Bem aqui vai estar o centro, tá, gente? Quando eu separar essas duas partes, eu vou ter os chamados hemisférios. Ou seja, um hemisfério é a metade de uma esfera. Entendido? Então, vamos adiante. Agora, a gente vai ver o que é e como se calcula a área da superfície esférica. Superfície, pessoal, é basicamente aquilo que está em cima. Tá ok? Então, vamos lá. Diferente do cilindro e do cone, a superfície da esfera não pode ser planificada. Por quê? Porque ela é totalmente curva. A superfície esférica, ela é o limite externo de uma esfera, ou seja, a casca que recobre a esfera. Então, vamos aqui fazer uma rápida relação para a gente entender melhor. Se nós considerarmos que uma laranja seja uma esfera, a casca corresponde à sua superfície. Entendido? Então, a casca é a superfície de uma esfera. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu determino isso? A área da superfície esférica é dada pelo quádruplo da área de um dos seus círculos máximos. Ou seja, se eu quero achar a área de um círculo, eu faço aquele cálculo, raio ao quadrado vezes π. Como eu quero o círculo máximo, eu vou fazer assim, r ao quadrado vezes π vezes 4, porque é o seu quádruplo. Entendido? Então, assim fica escrito, 4 vezes π vezes r ao quadrado. Lembrando que r, pessoal, é a medida do raio da esfera. Tá? R, medida do raio. Se a questão trouxer para vocês a palavra diâmetro, lembra de dividir por 2 para você achar o raio. Então, vamos lá. A superfície agora de um hemisfério, né, que é a metade da esfera, corresponde também à metade da área da superfície esférica. Ou seja, se eu quero achar a área de um hemisfério, eu divido a área da esfera por 2. Se aqui eu tenho 4, 4 dividido por 2 fica 2. Então, eu posso resumir assim para calcular. Entendido? É simples, pessoal. Vamos ver aqui um exemplo para a gente poder tirar as dúvidas. Tem aqui. Se uma esfera tem 12 centímetros de diâmetro, olha a palavra, qual é a área de sua superfície? Vamos calcular. Eu vou ter aqui uma esfera e ele diz que o diâmetro dela mede 12 centímetros. Se é o diâmetro, é essa linha aqui, pessoal, que eu pintei de preto, certo? Que vai de uma ponta à outra passando pelo centro. E esse diâmetro mede 12 centímetros. Só que aqui no cálculo eu não uso diâmetro, eu vou usar o raio. Logo eu vou dizer que o raio é a metade do diâmetro, então eu vou dividir por 2. 12 para 2 é igual a 6. Então, o raio dessa esfera mede 6 centímetros. Aí vamos lá. Calcular a área da superfície dessa esfera, que a questão pedia. Que vai ser 4 vezes π vezes r ao quadrado. Aí substitui o raio por 6. Aí nós elevamos o 6 ao quadrado. Vai ficar assim, 4 vezes π vezes 6 ao quadrado é 36. Aí eu multiplico 4 vezes 36, que dá 144 π centímetros quadrados. Eu poderia parar aqui se a questão não me desse um valor para usar para π, certo? Algumas dão, outras não. Mas se eu for substituir aqui no caso, né, o π por 3,14, eu multiplico, né, o 144, que eu vou encontrar algo próximo a 452,16 centímetros quadrados.
que é basicamente a mesma coisa que eu já tinha visto aqui em função de π, certo? Então, uma dessas duas é a resposta da área da superfície da esfera que foi dada nessa questão, ok? É simples, tá, gente? E se fosse um hemisfério? Bastava eu dividir essa medida aqui por 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando, o hemisfério é a metade de uma esfera. Como se calcula o volume da esfera? O volume da esfera corresponde à medida do seu espaço interno, ou seja, é tudo aquilo que cabe dentro de uma esfera. Seu volume é calculado utilizando apenas a medida do seu raio. Veja como é feito. Bom, lembrando aqui, pessoal, que eu só vou usar o raio. O que aparece aqui de constante, né, que são esses números aqui, o 4, o π e o 3, vai depender para você achar. Por que tem esses números aqui? É uma longa história que a gente vai ver depois, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que o raio é aquele segmento, aquela distância que está entre o centro e qualquer uma das extremidades da esfera, tá certo? Então vamos lá. O volume da esfera é 4/3, ou 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3, tá bom? Algumas vezes você pode ver que o 4 sobre 3 vai estar aqui no começo logo, mas eu coloco assim para ficar mais fácil de você entender. Então, aqui em cima multiplica tudo e divide por 3, ok? Então vamos lá. Uma observação. O raio aqui está elevado ao cubo. Portanto, lembre-se, o raio ao cubo é raio vezes raios. Você multiplica 3 vezes, tá? Porque, geralmente, em áreas, em volumes de cone, de cilindro, o raio está ao quadrado. Mas na esfera, o raio é elevado ao cubo. Por quê, Renato? Porque, simplesmente, como a esfera não tem altura, para você utilizar a altura dela, seria o próprio raio. Entendido? Ok, é isso. Então, vamos lá. E outra coisa importante, nunca esquecer, se for dado o diâmetro, divida por 2 para que você obtenha o raio, já que eu só posso calcular o volume sabendo o raio da esfera. Então vamos lá. E se eu quiser calcular o volume de um hemisfério, eu só vou lembrar que ele corresponde à metade do volume de uma esfera. Ou seja, se aqui é 4, né? Quanto é 4 dividido por 2? É isso mesmo, é 2. Então, no lugar do 4, eu vou botar apenas 2. E aí, eu vou conseguir ter o volume do hemisfério. A mesma fórmula, mudando apenas esse númerozinho aqui do começo, tá? Por quê? É a metade. 2 é a metade de 4. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma questão que pede calcular o volume de uma esfera. Quantos litros de gás pode conter um reservatório industrial em formato esférico, cujo raio interno mede 2 metros? Aí ele fala, use o π igual a 3,14. Vamos começar aqui. Gente, eu não sei se vocês já viram, né, em outras cidades, ou até na televisão mesmo, esses tanques aqui em formato esférico. Geralmente se coloca gás em seu interior. Como assim gás? Bom, a gente sabe que os gases, a uma certa temperatura, eles estão no estado líquido. Quando eles ganham mais calor, eles começam a evaporar. Aí ele vai para o estado gasoso, né? Mas nesses tanques, geralmente os gases, eles estão no estado líquido e começam, né, à medida que vão sendo liberados, ir para o estado gasoso. E ele quer saber quantos litros de gás é possível colocar nesse reservatório esférico de 2 metros. Aí vamos lá. Se é um reservatório esférico, né, ele tem forma de uma esfera. E eu só preciso saber o seu raio para poder achar o seu volume. E a questão falou que o raio é igual a 2. Aí vamos lá. Calcular o volume do reservatório que tem forma de esfera. Eu vou pegar, pessoal, essa expressãozinha aqui, ó, o volume da esfera. Então vamos lá. O volume da esfera vai ser 4
vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Eu vou substituir apenas o raio, né, que é igual a 2. Aí eu vou ter que elevar 2 ao cubo. E depois eu multiplico tudo. Então fica 4π vezes 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Aí eu multiplico agora. 4 vezes π é 4π. 4π vezes 8 é 32π, que eu vou dividir por 3. Tá certo? Mas como a questão já me deu o valor do π, né, aproximado, eu vou substituir aqui. Então vai ficar 32 vezes 3,14 dividido por 3. Primeiro multiplica e depois divide. Multiplicando aqui, né, 32 vezes 3,14 vai dar algo próximo a 100,48, que dividido por 3 resulta em 33,49 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque o raio estava em metros. Mas a questão pedia para saber o volume em litros, né? E para transformar metros cúbicos em litros, nós multiplicamos por 1000, tá bom? Então vamos lá. Pegar o 33,49 e multiplicar por 1000, que vai dar exatamente 33.490 litros. Então, essa é a quantidade que pode conter de gás nesse reservatório de forma esférica. Lembrando, se fosse hemisfério, bastava eu dividir pela metade. Tá ok? Então, vamos para o nosso último tópico de hoje, que é falar sobre fuso esférico e cunha esférica. Gente, nada mais são do que partes de uma esfera. Vamos ver aonde que eles vão estar. Primeira definição, né, que vai ser o fuso. O fuso esférico é a superfície gerada pela rotação de uma semicircunferência, a qual gira tantos graus, né, que eu botei aqui como alfa, em torno do diâmetro da esfera. Vamos desenhar para você entender melhor. Bom, aqui está rabiscado uma esfera, tá certo? Está aqui o eixo de rotação. Sobre o eixo, eu vou, digamos aqui, que desenhar uma capa, tá? Que uma capa é uma superfície, tem área. Essa capa, conforme eu vou girando, ela vai aumentar. Você já viu aquele balãozinho de São João? Pois é, ele é todo fechado. Conforme você vai abrindo ele, certo? O ângulo vai aumentando e ele vai cobrindo e formando o balão. Seria basicamente isso. Então, quando você vai abrindo, ele cria aqui essa capa em cima. E essa capa corresponde ao fuso. É só você lembrar. Na Terra, né, no nosso planeta, a gente faz 24 divisões desses fusos, né? E cada fuso é chamado de fuso horário, tem uma hora diferenciada. Seria mais ou menos essa ideia para você relacionar melhor, tá? Então, pessoal, o fuso ele possui uma área. E nós podemos encontrar essa área, né, fazendo regra de 3, né, de acordo com a superfície total da esfera e fazendo uma relação com esse ângulo aqui que ele girou, certo? Só que, após você finalizar toda a regra de 3, né, ela gera essa expressão, que dá a área do fuso, né, que fica mais ou menos assim. π vezes raio ao quadrado vezes o ângulo alfa, lembrando que R, ou melhor, o alfa é o ângulo de rotação e R é o raio, e depois você divide por 90 graus. Por que 90 graus, Inácio? Justamente porque quando você vai fazer a divisão, né, em relação à regra de 3, aqui embaixo vai gerar um múltiplo de 90 graus, ok? Então, dessa maneira você pode calcular a área do fuso. Quer ver uma rápida relação aqui? Seguinte, o que é um fuso na vida real? Pensa uma laranja. Quando você corta um gomo de laranja, quando você vai comer ele, você tira a casca. Aquela casquinha, né, que você tirou o gomo, é o fuso de uma esfera. Entendido? Então, vamos ver agora o que seria a cunha esférica. A cunha esférica é o sólido gerado pela rotação de um semicírculo que gira tantos graus em torno de um eixo do diâmetro da esfera. Bom, é quase a mesma coisa do fuso, só que tem uma diferença. O fuso, pessoal, é só essa casquinha aqui.
Já a cunha, ela é um pedaço, tá certo? Se é um pedaço, você pode associar como se fosse um gomo de laranja ou gomo de tangerina, vai da sua preferência, tá bom? Então é o seguinte, da mesma forma, quanto mais aberto for esse ângulo, maior vai ser o pedaço que você vai ter de cunha esférica, tá? Porque ele é um sólido. Aí vamos ver. De novo, como eu falei para vocês, essa cunha esférica depende do ângulo que você abriu, certo? Então, observe aqui como é que eu vou determinar esse volume, né? Porque a cunha possui um volume. Então, da mesma forma que eu achar a área do fuso, eu posso achar o volume da cunha fazendo também regra de 3, certo? Que vai gerar essa expressão. Π vezes raio ao cubo vezes alfa dividido por 270 graus. Por que aqui embaixo tem esse valor? Vocês lembram que na esfera era dividido por 3 para achar o volume? Pois é. Então, se aqui embaixo tem um 3, quanto é 3 vezes 90? Exatamente isso, 270 graus. Ok? Lembrando que o ângulo de rotação é chamado de alfa, né? Tem o valor dele em graus, e o raio eu estou chamando de R. E aqui, gente, está elevado ao cubo, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Questão aqui, exemplo. De uma laranja, pronto, eu falei para vocês o exemplo, agora eu vou mostrar, né? Foi retirado um gomo a partir de 2 cortes feitos sob um giro de 60 graus em torno do eixo de seu diâmetro, que mede 8 centímetros. Calcule. Aí ele pede, na letra A, o volume do gomo que foi cortado e na letra B, a área da casca que cobre o gomo. Como eu falei para vocês, o gomo é como se fosse, aqui na laranja, pessoal, pronto, está aqui, olha. É o pedaço que você tirou. Se é o pedaço, ele é uma cunha, tá certo? E a letra B, que é a área da casca do gomo. Se é o que cobre só esse gominho aqui, olha, é o seu fuso. Então, vamos calcular, a partir dessas medidas aqui, a área do fuso e o volume da cunha. Aí vamos lá. Na laranja, o gomo é uma cunha da esfera, certo? E a casca do gomo é o fuso, que é o que está cobrindo aquela parte da laranja que foi cortada, certo? Então, foi dado o diâmetro da laranja, que é 8 centímetros, mas observe que aqui ó, eu estou só usando o raio. Então, para achar o raio, eu vou dividir isso aqui por 2, que é igual a 4, beleza? Então, vamos lá. E o ângulo de rotação, né, que é o alfa da história, ele mede 60 graus, tá certo? Aí, onde você aqui está vendo alfa, você vai colocar 60. E onde você está vendo R, nesse caso, você vai usar 4. Então, vamos aqui fazer os cálculos. A letra A pede o volume da cunha, né, que é o gomo. Então, vamos fazer aqui a substituição. Só vou substituir o raio e o ângulo, ficando assim. 4 ao cubo vezes π vezes 60 graus, dividido por 270 graus. Aí vamos lá. 4 ao cubo resulta em 64, que eu vou multiplicar por π e por 60. Né? Multiplicando, eu vou obter 3.840 π. E agora eu vou dividir por 270. Por que eu tirei as bolinhas? Bom, porque quando você tem aqui em cima, né, unidades iguais, que no caso é em graus, você pode eliminar, tá certo? Então vamos lá. Quando eu dividir, eu vou encontrar um valor próximo de 14,22 π centímetros cúbicos. Como a questão não deu valor de π, né, então eu posso deixar aqui a resposta final. Então, o volume dessa cunha corresponde ao volume do gomo que foi cortado, tá certo? Lembrando, o gomo, pessoal, é o pedaço, tá certo? Agora, na letra B, ele pede a área da casca, ou seja, é a área do fuso, que é o que está cobrindo lá aquela parte. Vamos aqui substituir o raio de novo e o ângulo pelos mesmos valores. Só vai mudar, pessoal, aqui o valor, né? Da conta que eu vou fazer. Que, no caso, vai ficar 4 ao quadrado vezes 60, dividido por 90. Aí, vamos lá. 4 ao quadrado dá 16, que eu multiplico por π e depois por 60,
que resulta em 960 π. Agora sim, eu posso dividir por 90. Fazendo as contas, vai dar algo próximo a 10,66 π centímetros quadrados. Ou seja, a área desse fuso é a área da casca que está cobrindo o gomo, né? Então, essa é a resposta do item B. Então, só lembrar, o gomo é como se fosse a cunha e a casca do gomo é o fuso. Entendido? Então, vamos adiante. E como a gente está sempre fazendo, pessoal, no final de cada aula, trazemos para vocês uma questão do Enem resolvida, né? Para que vocês vejam a aplicação desses conteúdos em algumas edições anteriores. No caso, eu trouxe a questão do Enem 2010, né? Já faz tempo, mas sempre é bom ver porque elas podem vir semelhantes em outras edições. Diz o seguinte: em um casamento, os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, conforme aqui vocês observam na figura 1, certo? Está aqui uma taça em formato de hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Ou seja, teve lá um acidente, né? E precisou substituir as taças quebradas, né? Utilizou-se um outro tipo com formato de cone, aqui na figura 2, né? Essa segunda figura é uma taça em forma de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Então, além dele trazer para cá as duas figuras das taças, ele também informou aqui para nós a fórmula de como calcular o volume de uma esfera e de um cone, que nós já vimos em aulas anteriores. Aí vem a pergunta agora. Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe, que é aqui, olha, esse H, que deve ser colocado na outra taça em centímetros, é de... Aí tem letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então, qual desses 5 valores, né, corresponde a essa altura para que as duas taças tenham a mesma quantidade de champanhe? Então, vamos aqui para a resolução. Primeira informação, pessoal. Na questão, ele traz duas taças, né, que tem o formato de hemisfério, né, e a outra formato de cone. E o volume delas duas, né, tem que ser igual. Aí nós estamos vendo aqui que, como está falando de um hemisfério, lembra que o hemisfério é a metade da esfera. Então, o volume, né, que eu vou calcular agora aqui, primeiramente, dessa primeira taça aqui, é a metade de uma esfera. Aqui está o volume da esfera, né? Como é que eu calculo? Como aqui tem 4, dividindo 4 por 2, vai dar 2, certo? Então, essa expressão aqui permite saber qual é o volume dessa taça. Aí vamos lá. O raio aqui, gente, é 3, né? Vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá. Substitui o raio por 3, fica 2 vezes 3 ao cubo vezes π dividido por 3, que vai dar 2 vezes 27 vezes π sobre 3. 2 vezes 27 é 54, né? Multiplica por π, fica 54π sobre 3. Aí aqui nós podemos dividir, né? Que vai dar um volume total de 18π centímetros cúbicos. Ah, mas isso aqui tem que substituir por 3,14. Não, não precisa. Por enquanto não precisa. Então vamos lá. Então, essa primeira taça aqui, gente, do hemisfério, ela tem 18π de volume, né? Que é o seu volume lá. Só que a questão fala bem aqui, olha, que o volume dos dois, né, tem que ser igual. Então, portanto, o volume do cone também tem que ser de 18π. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse volume, né, para poder achar a altura.
Como a questão já fala aqui no volume do cône, só vou aqui escrever de novo, tá certo? Que é raio ao quadrado vezes π vezes a altura dividido por 3. Aí, esse volume tem que ser igual a 18π. Por que esse valor? Porque tem que ser igual ao do hemisfério. Aí, vamos lá. Substitui aqui, pessoal, nessa expressão, o valor do raio, que também, olha, é 3 centímetros. Fica 3 ao quadrado vezes π, vezes a altura que eu ainda não sei, dividido por 3, igual a 18π. Aí, vamos lá. 3 ao quadrado é 9. E eu posso dividir 9 por 3, né? Que continua a mesma coisa. 9 por 3, né? Dá 3. Então, olha só. Calma aí. 9 dividido para 3 dá 3. Repete tudo que você tinha. Entendido? Aí, vamos lá. Para eu saber o valor da altura, eu vou isolar o h e vou dividir o 18π por quem estava multiplicando ele, né? Que era o 3π. Então, 18π dividido para 3π, corta os dois π's aqui, certo? 18 para 3 resulta em 6. Então, 6 é, de fato, a altura de champanhe que deve estar na taça de forma de cone, que é a alternativa B. Ok? Então, qualquer dúvida, é só você rever como resolver a questão. Ok? Então, chegou aqui a hora da nossa atividade, tá certo? Essa atividade número 8, gente, ela vai estar disponível para você fazer até o dia 19, que é a próxima sexta-feira. Ela se encontra na página 88 do nosso livro didático. São essas questões: a 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42 e 44. Aí vamos lá. Dicas. A primeira aqui, né, a 31, é só para você achar a área da superfície esférica. Já tem um raio, é só substituir. Na 32, ele também quer saber a área da casca da laranja. Casca é superfície, tá certo? Só que para saber a superfície tem que saber o raio. Ele fala aqui, olha, que 8 é o diâmetro. Então, divide o 8 por 2 que você vai achar o valor do raio. Aí você consegue calcular a área da superfície. 33. Eu tenho aqui, gente, um hemisfério. É a metade de uma esfera. E ele quer saber a sua superfície. Aí vamos lá. Primeira coisa, divida o diâmetro, ó, aqui é 20, para achar o raio. E no final, você precisa só saber quanto é a área desse hemisfério. Lembrando que a área do hemisfério é a metade da superfície da esfera. 35, ele quer saber, digamos aqui, o volume dessa esfera. Aí ele dá para vocês o diâmetro. De novo, o diâmetro é a metade, né? Ou seja, é o dobro do raio. Isso aqui tem 6. Quanto é que vai ser o raio dele? Né? Divida por 2. E calcule o volume. Tá ok? Para o volume, só precisa saber o raio. 36. Ó, fala de um reservatório em forma de hemisfério. Aqui tem 10, mas o 10 é o diâmetro. Então, eu preciso saber o raio para poder achar o volume dele. Calcula o volume, né, que é a metade da esfera. De novo, o raio é a metade do diâmetro. E o volume do hemisfério é a metade do volume da esfera. Na aula, eu expliquei tudo para vocês, tá bom? Então, consultem. 41. Fala de uma cunha esférica. Então, calcula o volume dela, né? Já dá o raio e dá o ângulo. Bem fácil. 42. Fala de um fuso, que é para você achar a sua área. Ele fala do ângulo dele, que é 30 graus, e 3, que é o raio. É fácil também. Agora, essa última aqui tem um pouquinho mais de atenção, tá certo? É uma boia que tem que saber o volume dela. Olha aqui, eu tenho medidas diferentes, né? 80 centímetros, 2 metros. Então, a dica é, coloque tudo em metros, tá bom? E, de novo, se precisar de raio, divida o diâmetro por 2. E se falar em hemisfério, é a metade do volume da esfera, tá ok? Observe que essa boia tem forma de um cone sobre um hemisfério. Então, são 2 cálculos de volume, tá certo? Que no final você soma. Ok, pessoal? Então, é isso. Qualquer dúvida, nos procurem e tenham
bons estudos. E até a próxima. As provas se aproximam e deem o seu melhor. Valeu, gente!